Parte 3 para quem está aguentando até agora, ou bem-vindo de volta se você foi dormir para ver outra parte, porque ninguém também aguenta ver nossa cara tanto tempo seguido, falando tanto número misturado ao mesmo tempo. Mas agora estamos onde? 1969. 69, pós-pouso lunar, variações de Speedmaster que começaram a... Bom, Mark II? O Mark II, uma coisa curiosa, o Mark II ele é meio que é um reminiscente. Eu acho mais importante falar do Project Alaska primeiro. Bom, Projeto Alaska, isso é engraçado, muita gente que já talvez tenha ouvido falar nos Omega Alaska, acha que tem alguma coisa a ver com o estado. Com Alaska. Com Alaska. Alaska era a nomenclatura que a NASA usava para os projetos meio hardcore especiais separados que eles estavam fazendo. E um deles que eles estavam querendo fazer era dar a volta pelo lado escuro da Lua. E tinha-se muito esse receio de temperatura, como vai ser do outro lado da Lua. Pô, a gente fez aqueles testes imaginando um ambiente solarmente iluminado, solarmente de temperatura interessante. Ao ponto que não se sabia exatamente como ia ser o lado escuro da Lua. E vocês já devem ter visto aquelas fotos dos protótipos com aquela caixa vermelha gigantesca, que nada mais é do que um cobertor, ou tentativas que foram sendo feitas para fazer um relógio que fosse mais resistente ainda do que o Moonwatch original. É que é interessante pensar que para esse projeto Alaska eles estavam indo, não que a Lua eles já soubessem onde eles estavam indo, mas eles conseguiam ter uma ideia. O lado escuro da Lua era uma surpresa. Eles não sabiam comunicação, o que vai acontecer, era tudo uma grande surpresa. E aí começa a nascer esse Alaska Project, que foi relançado em 2003, não, esqueci que não foi relançado. Teve uma edição atual, dos anos 2000, por isso, se não me engano, é 2003, que é o famoso que tem o fundo branco, os ponteirinhos triangularzinhos legais pra caramba, proteção e o travesseiro gigante vermelho, o famoso cobertor. O interessante é que, no moral da história, o que se descobriu é que na verdade era um exagero, porque o Speedmaster que já existia supria todo, então ele nunca passou de um protótipo. Existiram 3 versões dele, algumas variações, caixa em titânio, é bonito pra caramba, todo fosco, é muito bonito. Eu gostaria de ver um Alaska todo de titânio, seria bem legal. Tem lá no Museu do Omega? Tem. O Museu do Omega tem exatamente ele. É lindo, ao vivo é lindo. Por que eu comentei de falar antes do Alaska e depois falar do Mark II? Porque o formato da caixa do Mark II é meio que um reminiscente do primeiro Alaska Project. Curioso que o Mark II, que tem o mesmo mecanismo, o mecanismo 861, ele também é um professional, mas ele tinha vidro mineral, já era um relógio diferente, acabou nunca sendo testado com essa finalidade, por N razões, até mesmo por causa do... Os novos são automáticos, né? Os novos são automáticos. Os novos Mark II todos vêm com mecanismo automático. Automáticos, E eu acho muito bonito, eu gosto muito do Mark II. É bonito. E outro modelo que vale a pena mencionar aqui, porque acabamos de ter uma reedição dele, é um modelo todo de ouro, que era na época, em 1969, foi presenteado para os astronautas, para todos os astronautas e os principais envolvidos. Na verdade, quem recebeu, além dos astronautas, se eu não me engano, os únicos que receberam foi o Dick Slayton, que era o chefe dos astronautas, e ele foi impedido, ele era para ser um dos astronautas, mas ele foi impedido de ser por um problema no ouvido, se não me engano, e depois tipo Bito. E que depois ele falaram, isso daí não pega nada, ele acabou depois participando do projeto Apollo-Soyuz, e ele recebeu um desse de ouro, e o Richard Nixon recebeu também. O do Richard Nixon está no Museu do Omega, e tem mais um no Museu do Omega, não me lembro de qual astronauta é. E esse modelo, a Omega, há 2 semanas atrás, nós estamos aqui falando em março de 2019, final de março de 2019, há 2 semanas atrás a Omega relançou, em comemoração aos 50 anos do pouso na Lua,
fez uma réplica exata desse modelo de ouro, lindíssimo. Eu não sou fã de ouro amarelo, eu não gosto de fã amarelo, mas esse é um relógio que eu abriria todas as exceções, porque é fantástico. Pode ser que seja só algo subconsciente meu de saber que é um Moonwatch e tal, mas eu acho fantástico. E fica a dica aí para quem não assistiu, a gente tem o vídeo quando o Adriano foi lá no Museu do Omega, ele filmou absolutamente tudo, é um vídeo de 3 partes também, então cobre de tudo, Assista, vai pulando para a parte que interessa não, mas vocês vão poder ver essas imagens do Alasca, agora eu lembrei, o Alasca tá lá, do de ouro. Vários astronautas ainda usam esse relógio. Eu tenho pilhas de documentários sobre as missões espaciais americanas em casa, e vários astronautas até hoje eles usam, lógico, não devem usar no dia a dia, mas sempre que eles se apresentam em algum lugar eles usam o de ouro. Isso é uma coisa importante de mencionar, que esses relógios, alguns eles não eram dados ao astronauta, eles eram instrumentos fornecidos, então muitos voltavam para a NASA ao final da missão. Sim. Isso é interessante de mencionar, então, porque era literalmente um instrumento. Você tem a sua roupa espacial, você tem seu relógio espacial, acabou a missão, devolve tudo. Então por isso que é muito legal esses de ouro que foram dados como marco. Você lembra do relógio que usou no espaço, uma coisa que você pode usar aqui no dia a dia, mas num material único que agora está sendo relançado e a gente não tem dinheiro para comprar e fica sofrendo. Em 1970 foi a primeira, ele aí permaneceu, como eu disse, permanece igual, praticamente o mesmo relógio até hoje. Os braceletes foram mudando, obviamente, os braceletes foram se modernizando. Aí tem o pontinho para cima, escrita, uma pequena diferencinha, não sei o que mais. Que honestamente essas diferencinhas pequenas de escrita e não sei o que, é simplesmente porque um era fabricado de um fornecedor, outro vinha de outro fornecedor, outro de outro, e o cara fazia, estando dentro daquilo que tinha que estar escrito, bem assim. Mas lógico que são coisas que os colecionadores o colecionador mata, se o pontinho está em cima, está embaixo, ou se a letra é corrida, ou se é pintada. Exatamente. E foi em 1970 foi quando ele passou a receber a tampa de fundo com as famosas inscrições Flight Qualified by NASA for All Manned Space Missions. Então ele em 71, essa inscrição vinha num certo formato, em 71 ela passou a ser no formato que ela é conhecida até hoje. Então praticamente a tampa de fundo muda um pouquinho o formato da letra pela mesma razão, fornecedores diferentes do fabricante de caixa, mas é a mesma tampa de fundo até hoje. Aí a gente vai dar um salto grande até provavelmente 1990, final da década de 80, começo da década de 90, porque nada mudou aí nos Speedmaster, foi simplesmente a mudança da nomenclatura da referência para 7 dígitos ao invés de 6. Então 145.022 virou 145.0022. E ao longo também da década de 90 não houve grandes mudanças. Uma delas, o bracelete se modernizou bastante. Então, da década de 90 até hoje, a gente deve ter tido uns 4 ou 5 versões diferentes de bracelete. O bracelete moderno é bem atual. Em 1997, uma pequena mudança também para se adequar à nomenclatura da Omega, e uma pequenina mudança técnica, o calibre 861 passou a ser chamado de 1861. Todos os calibres Omega que ainda tinham 3 dígitos passaram a ter uma nomenclatura de 4 dígitos, então 861 colocaram só um na frente, 1861. O acabamento, ou melhor, a decoração dele passou a ser, em vez de um dourado, passou a ser a banhada ródio. Então a máquina, no jargão, se você for pesquisar, você vai ver que os colecionadores falam em máquina vermelha, máquina amarela e máquina branca, porque as máquinas originais tinham aquele banho cobreado, clássico dos Omegas Vintage. Durante a década de 80 e 90 passou a ser um banho que era comum, um dourado comum na época, e que até hoje é comum em mecanismos, e depois para o ródio, que a Omega usa até hoje. Bom, agora vem para uma parte da história do Speedmaster que para mim é muito marcante, porque faz parte. Eu lembro quando isso surgiu e quando comecei a gostar de relógio, que foi em 98, né, o X33. Exato. O que aconteceu? Você está falando aqui de um relógio que basicamente está sem mudança, entre aspas, desde a década de 60. Poxa, olha o quanto avançou
a tecnologia. De Pensa tudo. que seu celular hoje é muito mais capaz do que todos os computadores que mandaram o homem para a Lua. Essa câmera que está filmando, eu acho que tem mais processador do que os computadores que mandaram o homem para a Lua. E chegou num ponto e falou, pera lá, vamos fazer uma versão nova, vamos atualizar essa brincadeira. Temos quartzo aí extremamente preciso, resistente, multifunção, você pode colocar muito mais dentro do relógio, mantendo uma durabilidade. E aí nasceu o projeto do X33, que passaram por 2 gerações do primeiro, depois veio o Skywalker, mas que é um relógio que foi literalmente criado para astronautas e militares. Tem até, é interessante, eu li isso uma vez, tem um piloto de teste militar que fazia o teste do X33, que ele caiu com o avião e o relógio ficou funcionando perfeitamente. O avião subiu o avião inteirinho, tudo, ele ejetou do avião, enfim, acho que ele chegou a ejetar. Baita causa, o relógio não aconteceu praticamente nada, arranhou tudo, óbvio, né? Caiu de avião. Sim. Mas o relógio foi um dos testes mais funcionais do relógio que provou que ele aguentava até cair de avião. Uma diferença fundamental é que o X33, aí sim, de fato, ele foi desenvolvido em conjunto. Exato, focado da Omega junto com a NASA. Então ele atendia às exigências, os pedidos dos astronautas, dos pilotos. Ele tem funções específicas para isso, tá? Uma coisa que já se sabia na época é que muito provavelmente por alguns anos ele não seria usado fora da espaçonave, do ônibus espacial, da estação espacial. Então, o que era o foco do X33 era ter várias funções, funções que pudessem sincronizar o tempo de missão, porque muitas das coisas que você faz, ou quase tudo que você faz, e tem que fazer um logbook quando você está numa missão dessa, tem que ser sincronizada e na verdade ali não importa mais a hora do dia, noite, não tem isso, tem tempo de missão. Então ele tem uma espécie de um cronógrafo, uma função, Mission Elapsed Timer. Exatamente, que é para marcar o tempo, onde você faz no logbook, ou que você vai ter uma referência, depois de 200 horas de missão você tem que checar esse equipamento, ou você marca aconteceu tal coisa 210 horas. Exato, é feito para esse Mission Elapsed Timer, é um negócio que pode marcar ano. Exatamente. Um crono de 12 horas e zero. Teoricamente o cara acionava no lançamento e quando pousar, só quando ele voltasse que ele parava. Os primeiros protótipos, inclusive a NASA ainda tem e usa esses protótipos, ele era uma caixa meio de um Seamaster Chronodiver, inclusive os botões eram de Seamaster. Que era com os botões cromados ainda, né? A primeira geração? Não, o protótipo tinha botões iguais do Seamaster mesmo, era um botãozinho assim, porque na verdade, lógico, eles pegaram as peças que montaram, fez um cambalachinho ali. A versão final já tem aquele formato mais marcante, que é o formato. Já ficou o botão tinha uma questão também de você poder acionar melhor, e enfim, todas as funções dele permaneceram, o mecanismo foi baseado. Importante que, pelo fato dele ser totalmente ou quase totalmente eletrônico, ele tinha ponteiros, mas são ponteiros leves, ele aguentava muita porrada, muito impacto. Então, e outra coisa vibração também é a parte da bateria. Caso tivesse que fazer alguma manutenção no espaço, o relógio era simples de você desparafusar a traseira da tampa e colocar. Tem até um vídeo, vocês procurarem no YouTube, um astronauta arrumando, ele está trocando um pulsador, tinha um problema assim, quebrou um botão do e o cara do relógio, e ele troca lá em gravidade zero, ele gruda o relógio numa fita, ela vai desmontando parafusinho, é interessante dar uma olhada, que isso é uma coisa importante, porque é uma ferramenta e a possibilidade de uma manutenção no espaço era importante, porque se quebrasse, hoje em dia você está falando de missões que os caras ficam meses no espaço, da Estação Espacial Internacional, ou seja, qual missão for. Então se exige uma certa necessidade de ter uma possibilidade de manutenção fácil. O X33 tecnicamente é fácil de você trocar um módulo, você repor um botão, então ele tem essa facilidade como um quesito até importante, como é que nem o Adriano estava falando, o mais importante, esse relógio ele foi criado para os astronautas ou profissionais que iam estar utilizando esse relógio. Então tudo ali é focado nesse ponto, tanto que vieram
bom, virou famoso como relógio para a missão de Marte, que se achava que era o relógio que ia para Marte. Quando a NASA ia lançar a expedição para Marte, que até hoje, né, estamos esperando. Mas esse relógio tem até o apelido de Mars Watch, de relógio de Marte, porque ele era o relógio do futuro, da próxima missão, da próxima geração de exploração espacial. Então é interessante, nunca foi para Marte, essa geração, essas duas primeiras gerações do X-33, que era a mesma coisa basicamente, nunca foram para Marte, nem vão, porque já tem uma versão nova que é a Skywalker. Foi um relançamento. Uma das curiosidades aí, inclusive, pouca gente sabe disso. O X-33 ele parou de ser produzido, esse hiato dele até o lançamento do Skywalker foi só um hiato comercial, porque ele continuou sendo fabricado para ser fornecido para as agências espaciais europeia e para a NASA. Tanto que atrás ele vem escrito, né, que é certificado pela Agência Espacial Europeia para missões espaciais, às vezes que nem a outra que vem da NASA, do Moonwatch. E mesmo a primeira e segunda geração, ela continuou sendo fabricada. Depois que ela saiu de linha, não é um relógio que ficou muito tempo em linha. Eu acho que ele foi lançado em 98, eu não lembro, eu acho que ele deve ter ficado 3 ou 4 anos em linha no máximo, mas ele continuou sendo fabricado e produzido para ser fornecido por Força Aérea, NASA e outras agências espaciais. Curioso, inclusive, que nesse meio do caminho ele ele teve uma atualização no mecanismo, o mecanismo passou a ser um mecanismo termocompensado bem mais preciso, que só os modelos militares, os modelos fornecidos, que vinham com esse mecanismo. Ele comercialmente nunca foi produzido, até o mais recente, nunca foi produzido com mecanismos termocompensados. E dessas duas primeiras gerações, o que muda basicamente é uma parte que era brilhante virou fosca e... O botão mudou um pouquinho, porque ele tinha originalmente a coroa, na verdade, a coroa chamam de botão porque ela não é bem uma coroa, ela não tem função para girar. E a primeira ela era arraiada como uma coroa e na verdade eles perceberam que não fazia sentido, porque na verdade ela só pulsa ou puxa. Então ela era melhor que ela tivesse aquele formato meio peculiar, parece uma cabecinha de ET, como os colecionadores chamam. E só vou até puxar, já que a gente entrou no Skywalker, uma coisa rápida, mas é interessante, que antes de vir o Skywalker veio o Z33. Isso. Que eles criaram do relógio multifuncional, mas aí mudaram essa disposição toda e fizeram o Z33. Só que o Z33 nunca foi focado como um relógio para missões espaciais, ele era focado para pilotos comerciais ou privados de avião. E por isso eles até puxaram como um remetente da história a caixa do Flight Master. Só que tecnicamente, e eu posso falar como já tive o relógio ele é zero prático no quesito funcional, porque ele é muito grande. Então você imagina isso num espaço confinado de um foguete, ou mesmo do avião, por isso esse relógio acabou não dando muito certo e hoje as pessoas preferem o Skywalker, eu prefiro também. Porque você vai bater em tudo que é canto e arregaça aquele relógio em 2 segundos, a caixa de titânio fica parecendo um queijo suíço, coitado. E aí logo depois que a Omega vem, não vamos mais fazer relógio de quartzo, não sei o que, eles lançaram finalmente o Skywalker. E se você for hoje na estação espacial, muito provavelmente alguém lá vai estar com um X-33 no pulso. Isso é... E uma coisa importante também, o X-33 não substituiu o Moonwatch. Exato. Porque o X-33 não é homologado, digamos assim, para ser usado no ambiente espacial. Exatamente, para missões extraveiculares, somente o Moonwatch continua homologado para essa função. Então, o cara usa o X-33 dele dentro do módulo, dentro do ônibus espacial ou da estação espacial, mas se ele precisar fazer uma atividade extraveicular, ele volta para o Moonwatch, porque só ele aguenta, até porque muito provavelmente o choque de temperatura teria um impacto, principalmente no funcionamento, não é nem que o X-33 não aguentaria, mas provavelmente o excesso de temperatura ou a baixa temperatura na sombra provavelmente teria algum impacto no mostrador de cristal líquido. Pode ser que ele pare de funcionar, nem que seja temporariamente, mas ele fique ilegível. Uma coisa que é interessante do X-33 também é que muita gente reclama que ele é pouco resistente à água. Ele é 30, 50 metros, acho atual, talvez. É 30. 30 ainda, continua 30. Mesmo regata é 30, é verdade. É 30 metros. Você fala, só isso 30 metros, mas isso vem pelo fato de que o alarme que eles colocaram no relógio tem que ser extremamente alto para poder ser ouvido
dentro de um foguete. É. Então você pega, por exemplo, citando rapidamente, você tem, por exemplo, o Breitling B50, que tem um monte de função entre os alarme e ele é resistente a 100 metros de profundidade. Porém, se você coloca o alarme dele do lado do X-33, não tem nem comparação o nível do volume. O X-33 é irritante. Se você esquecer aquele alarme ligado, alguém vai ficar irritado, porque ele é muito alto. De 80 decibéis. E a tampa dele é dupla, ele tem uma espécie de uma tampa dupla para poder reverberar o som, para trabalhar. É bem alto. Então isso é interessante, essa é 30, mas o alarme é focado. Esse é o ponto, é instrumento. 30 metros, vai aguentar o pouso no mar, vai aguentar. Beleza, é para isso. Bom, o próprio Moonwatch é 50 hoje, né? 50. Mas você vê como era feito pelo quesito ferramenta. O alarme tem que ter um nível mínimo de decibéis para poder ser audível dentro do ambiente de missão. Sim. Então, isso é interessante esse ponto, porque muita gente reclama disso. Eu, tecnicamente, honestamente, gostaria que ele fosse mais resistente. O alarme pudesse ser um pouco mais baixo, eu não ligaria, porque é difícil andar de foguete. Seria muito mais útil um relógio mais à prova d'água para mim. Mas você tem toda essa magia e essa coisa dessa beleza do relógio espacial. E aí que mais? Agora temos o que vale a pena mencionar é que existe uma versão do Moonwatch que é o Sapphire Sandwich, que é, na verdade, o fundo transparente já existia, várias edições limitadas ao longo da década de 80 e 90, que aliás, década de 80 teve algumas edições limitadas, década de 90 teve mais edições limitadas e comemorativas, e finalmente nos anos 2000 aí a Omega também até deu uma exagerada, tem modelos comemorativos e edições limitadas até demais. Então já existiam modelos de fundo transparente que mostravam a máquina, mas só em 2003 que apareceu o Sapphire Sandwich, que o vidro dianteiro também, o cristal dianteiro também era de safira. Então por isso o sanduíche de safira mostra o vidro dianteiro e o traseiro em safira. Há alguns colecionadores mais chiitas, e acho que eu sou um deles, não consideram ele um Moonwatch. Tecnicamente. É engraçado porque o nome Moonwatch é um apelido criado pelos colecionadores. A Omega, depois de muito tempo que a Omega adotou o nome Moonwatch, na verdade hoje a Omega chama uma linha enorme de Moonwatch, até o 9300 é Moonwatch, não sei o que é Moonwatch, tem tudo quanto é Moonwatch, mas enfim, para quem é um pouco mais chato com isso, Moonwatch só existe um que é o original com fundo sólido, cristal de exalite, corda manual, sem calendário, é isso, esse é o clássico Moonwatch. Até porque nenhum outro relógio mais foi para a Lua hoje em dia, atualmente. Né? Bom, a gente tem um outro aí que já foi, tem um OVA, tem uns espertinhos que passaram um relógio na Lua. Exato. Mas se pensar o relógio lunar, é o Moonwatch década de 60, 70 e final de 60, 70. Esse é o Moonwatch. É isso, né? É isso. O que a gente pode dizer hoje? Esse ano, especificamente 2019, a gente tem algumas expectativas. A Omega, acho que há cerca de um mês atrás, comentou sobre o relançamento do mecanismo 321. Ela só falou isso, mostrou uma foto do 321 e dizendo que o 321 vai voltar a ser fabricado. E como temos agora em julho aniversário do primeiro pouso na Lua, as duas coisas devem estar relacionadas. Não sabemos o que vem por aí, mas como a gente já falou, o relançamento do modelo de ouro já é um sinal de que alguma coisa vai para ele. O modelo de ouro não é ele que está usando o calibre 321, ele está usando na verdade um 3861, que nada mais é do que um 861 com escapamento coaxial. Isso é uma grande revolução, tá? Porque era um mecanismo que nunca foi mexido, praticamente não teve mudança nenhuma. Como eu falei, década de 90, quando ele virou 1861, ele ganhou um rubizinho a mais, mas que é algo irrelevante. A grande primeira mudança nesse mecanismo aconteceu só agora, que é a adoção do escapamento coaxial. Não sabemos se todo Moonwatch daqui para frente vai adotar esse mecanismo. As expectativas são grandes aí. O que vai aparecer com o calibre 321? Eu acho que eles vão fazer uma reedição fiel de um Moonwatch com 321. Eu espero,
Eu estou torcendo pela mesma coisa. Buzz Aldrin. Exatamente, exatamente igual o que foi usado exatamente nesse década. Talvez alguma pulseira especial também. A Omega fabrica, até por curiosidade, essa pulseira que eu estou usando é uma pulseira... Os novos hoje vêm com essa pulseira. Eles vêm com essa pulseira, essa é uma pulseira, uma reprodução das pulseiras usadas... Uma pulseira NATO. Uma pulseira de astronauta. Na verdade é uma tira de velcro. Ela tinha que ser assim para ela poder passar na roupa do astronauta, então você imagina aquele diâmetro que ela alcança. Na verdade eu acho até que essa pulseira é um pouco mais curta, talvez a original era mais longa ainda, mas vocês podem ver fotos, a gente vai colocar um insertzinho aí, você vai ver uma foto do Buzz Aldrin, onde ele tirou o relógio dele e utilizou desse jeito que eu estou usando ele aqui Você achou que ele era original? Copiei o Buzz Aldrin. É uma coisa interessante, eu já vi, como eu disse, eu tenho vários DVDs sobre o assunto. Na missão na Apollo 17, o Gene Cernan aparece utilizando o Moonwatch, o Speedmaster da NASA, com essa pulseira, e no outro pulso o Speedmaster de uso pessoal dele, que ele comprou, porque ele gostava, com bracelete de aço. Ele aparece numa foto com dois. Vou procurar esse insert, eu vou ver se eu consigo capturar. Se vocês estão vendo ele aqui agora é porque ele achou. É porque eu achei essa captura. Se você não vê nossa cara, é porque eu não achei, mas tem essa imagem aí. E é isso, acho que a gente... Deu para falar um pouquinho, tá? Porque sobre esse história inteira. Nossa, dá para ir cada pedaço do que a gente falou, dá para aprofundar profundamente. Ia ser uma longa-metragem. Mas é aquilo que eu estou adendo sempre falar, uma coisa muito legal do Speedmaster é isso, você tem um souvenir, uma história de um relógio que passou por tudo isso, que você pode hoje passar na loja e comprar basicamente o mesmo relógio. Exatamente. Omega Speedmaster, porque virou um Moonwatch. É isso aí. Valeu pela paciência e aguentar até agora, né? Até agora. Em pé.